Esse vídeo vai ser polêmico. Será que sotaque é algo importante na hora de você falar inglês? Será que interfere mesmo você ter mais sotaque ou menos sotaque ao falar um segundo idioma? Vai ser sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Hello and welcome, eu sou Thiago Ferreira e no vídeo de hoje eu vou destrinchar aqui com vocês todas essas questões sobre sotaque. Tem gente que acredita que a gente não deve dar bola para o sotaque, a gente deve falar como for e só se fazer entender. Tem outras pessoas que acham que o sotaque é uma questão quase que santa. Quanto melhor for o seu sotaque, mais parecido com o sotaque do nativo, mais parece que você fala melhor inglês. Então, a questão do sotaque levanta diversos tabus e opiniões diferentes. E antes de eu responder para você todas essas questões aqui, não se esqueça de já deixar o seu joinha no vídeo, que é muito importante para mim, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para sempre receber informações relevantes para ajudar com que você melhore o seu inglês. Bom, então vamos entender o que é um sotaque. Um sotaque nada mais é do que a forma como um determinado grupo de pessoas pronuncia certas palavras. E isso tem tudo a ver com a localização, né? É uma questão geográfica. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o sotaque, a primeira coisa que ele determina é de onde vem aquela pessoa. Isso não acontece só quando a gente está falando uma língua estrangeira. O sotaque também, ele é muito presente entre os nativos do idioma. Então, se você pegar no Brasil, a gente tem vários sotaques diferentes dentro do Brasil e, é claro, sotaques mais diferentes ainda entre os países que falam português, como um sotaque de Portugal, um sotaque de Angola. Agora, quando a gente vai falar um segundo idioma, a gente carrega vários sons e vários maneirismos que a gente tem do nosso idioma materno para esse segundo idioma que a gente está aprendendo. Bom, é aqui que nasce a principal angústia da maioria dos estudantes de inglês. Essa ideia de que para você ser fluente em inglês, você precisa ter um sotaque perfeito igual ao do nativo. Isso não é verdade. Para você ser fluente, basta que as pessoas te compreendam, que você fale com naturalidade, que você também consiga entender as pessoas falando em inglês. Isso daí, você está fluente em inglês. O seu sotaque é mais um polimento que você pode fazer na maneira como você fala. Mas isso não vai desclassificar o seu nível de inglês. Entenda muito essa questão, tá certo? Muita gente acaba levando assim, se não vai para fora do país e a pessoa não acha que é nativa do inglês, nossa, parece que não sei falar. Não é isso. Quando você vai para fora do país, você se comunica, mas as pessoas percebem que você tem sotaque e é normal, assim como você vai perceber o sotaque de uma pessoa que vem, né, pro Brasil. Tem um monte de gringo aí que veio pro Brasil, que fala português super bem, mas tem um pouquinho de sotaque e não tem problema, tá? Agora, o que você precisa entender é como é que é a formação do sotaque, principalmente quando você quiser melhorar o seu sotaque num segundo idioma. Para você ter um bom sotaque, você precisa primeiramente de muita exposição e treino. Ou seja, você quer falar inglês igual um americano, você precisa escutar muito um americano falando inglês e você precisa treinar esses sons. Não é algo tão simples. Por quê? Porque, na verdade, assim, a ideia é simples. O que é complicado é você ter a disciplina do treino. Então, a maneira mais fácil que você tem para diminuir o seu sotaque, obviamente, é morando na cidade onde se fala daquele jeito. Porém, qual que é o grande problema de um estudante de inglês? E aqui a gente cai na segunda questão do sotaque. É que o estudante de inglês aqui no Brasil, ele vai receber material de estudo de praticamente todos os países de língua inglesa do mundo. Então, você vai escutar a gente falando do Canadá, você vai escutar a gente falando do Reino Unido, você escuta a gente falando da Austrália, você escuta a gente falando dos Estados Unidos, de Nova York, do sul dos Estados Unidos. Então, tem muitos sotaques diferentes, mesmo sendo nativos. E só o fato de você ser nativo num idioma não faz com que você consiga falar perfeitamente todos os sotaques daquela língua.
Por exemplo, pega a gente que é brasileiro e que tem a novela, né? Então, assim, a novela, de vez em quando, ela reflete, principalmente porque tem os atores, né, que sempre repetem, mas a novela, ela costuma ter lá alguns sotaques. Se está se passando no Rio de Janeiro, é um sotaque mais carioca. Quando se passa no Nordeste, eles tentam fazer um sotaque mais característico do Nordeste e tudo mais. O fato de você assistir 1 hora de novela, 1 hora e meia de novela, ou então você assistir essa novela todo santo dia por 6 meses, ainda assim não vai fazer com que você, por exemplo, eu, que moro aqui no interior de São Paulo, fale com um sotaque perfeito do Rio de Janeiro, só de escutar. Tanto que, aqui a gente tem, por exemplo, a Jade Picon, né, que todo mundo tira sarro dela tentando fazer um sotaque carioca. Você vê, ela é nativa do Brasil, ela fala português nativo, mas mesmo assim não é tão simples trocar de sotaque. Então, quando você vai para uma outra língua, um outro idioma, fica mais difícil ainda. Primeiro porque você não tem um contato diário e 24 horas por dia com aquela língua, e segundo porque como você está estudando essa língua como segundo idioma, você acaba tendo acesso a muitos sotaques diversos. E se você tem sotaques diversos, o seu cérebro ele não consegue se firmar em um sotaque só. Então ele acaba criando um meio termo dos sotaques e mistura ainda com o sotaque da língua materna. Então por isso que assim, para você encontrar uma pessoa que aprendeu inglês no Brasil, mesmo fluente, e que fale sem sotaque, é muito raro. Muito, 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 muito difícil. Agora, ela falar inglês sem sotaque, digamos que isso aconteça, não quer dizer que ela fale inglês melhor que você. Quer dizer apenas que ela tem um sotaque mais parecido com um do nativo. E agora a gente vem para uma segunda questão que também muita gente pontua hoje em dia, que é a questão de você não perder as suas características, a sua origem, a sua personalidade por conta de você diminuir o seu sotaque ou ficar com um sotaque mais parecido com um do nativo da segunda língua que você fala. Bom, eu, honestamente, isso daqui eu acredito que seja opinião de cada um, eu discordo com isso. Não é pelo fato de você falar um inglês com um sotaque muito pequeno, né, um sotaque estrangeiro muito pequeno, quase indetectável, que você deixou de ser brasileiro, né? O que seria estranho? Seria estranho você, como brasileiro, na hora de falar português, falasse que nem um gringo. Falasse, olá, tudo bem com vocês, blá, 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 blá. Aí seria muito bizarro. Aí eu acredito sim que você tá perdendo as suas origens. Uma coisa, por exemplo, que eu acho muito bizarra, eu vou falar aqui, é o Dr. Ray. O Dr. Ray, ele tem um sotaque americano quando ele fala português e ele tem um sotaque brasileiro quando ele fala inglês. Então, assim, é algo que daí realmente você perde as suas origens. Você não consegue saber de onde a pessoa é, porque nas duas línguas eles parecem estrangeiro. Agora, eu não acredito, honestamente, que se você quer aprender bem um sotaque, e existem formas de você diminuir o seu sotaque, tá certo? Como eu falei para você, ainda que você não vá mudar para uma cidade que fale inglês, existem formas, exercícios para você diminuir o seu sotaque, que são exercícios que são usados, por exemplo, no cinema, na novela, para que a pessoa consiga fazer um personagem de determinado lugar. Mas isso daí não entra em conflito de forma alguma com a sua personalidade, com a sua origem, né? Eu não acredito nisso. Então, assim, se você quiser diminuir o seu sotaque, você acha que isso é importante? Não tem problema, procure formas de fazer isso, procure técnicas de fazer isso. Eu gosto muito de pronúncia. Eu mesmo, para mim, eu tento melhorar sempre o meu sotaque, tá o mais próximo possível. Entretanto, você também não pode nunca esnobar um sotaque diferente do seu, só porque ele não é perfeito de acordo com as normas XYZ. Se você consegue entender uma pessoa e ela consegue te entender, a língua foi usada, o objetivo foi alcançado, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que é um assunto bem polêmico, mas o mais importante que eu quero trazer para você é que aprender inglês e ser fluente não tem nada a ver com sotaque, ok? Então, thank you so much. Não esquece de deixar o seu joinha e também se inscrever no canal. Bye, bye!